Usina Hidrelétrica Belo Monte, instalada no estado do Pará, Brasil, um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo. Ao longo de décadas de estudos, o projeto de Belo Monte passou por modificações e foi adaptado para se adequar às peculiaridades da região onde seria instalado. Ali está a margem, né, do local da Piracema. Uma margem daquele outro lado, outra margem desse outro lado, daqui. E olha só a quantidade de ovos das Curimatá que elas desovaram na beirada da Piracema, da grota, porque não tinha água suficiente. Então a água veio e baixou rapidamente, porque não há água suficiente no rio Xingu para que segure essa água da Piracema, para que elas tenham desovado e no mínimo 1,5 metro de água, né? Então a água baixou rapidamente, porque o rio Xingu está seco, não tem água. E olha o que aconteceu, as ovas das Piracema ficaram tudo no seco. Provavelmente amanhã essas ovas vão estar já tudo no seco, porque o nível está baixando rapidamente, porque o rio Xingu está puxando a água da Piracema. Olha só a quantidade de ovo de Curimatá que está no seco, né? Tanto, até pegar um pouco na mão aqui e mostrar para vocês. Olha a quantidade de ovo de Curimatá. É como se fosse uma mãe que está ali em trabalho de parto, né? Sentindo dores. Ela chega aqui e encontra tudo destruído, tudo derrubado pelo ser humano, né? Então aquele hospital que foi onde ela nasceu, onde seus pais deram a luz a ela, que ela levou seu filho para que ele pudesse ter o melhor lugar, para que ele pudesse nascer, e chega lá e encontra uma situação do hospital aos pedaços, tudo destruído, né? Primeiro, é importante que vocês entendam a estrutura da obra de Belo Monte, que não é muito simples e nem todo mundo entende, né? O que acontece? Belo Monte foi construído na Volta Grande do Xingu, né? Que é uma região em que você tem uma declividade de cerca de 100 metros, que acontece ao longo de 100 quilômetros de rio, em que o rio faz um percurso muito semelhante a uma ferradura, tá? Então, é um projeto antigo e o plano era simplesmente, originalmente, construir uma grande barragem nessa ferradura, né? Aproveitar essa declividade e botar ali uma usina hidrelétrica normal. Acontece que você tem algumas terras indígenas nessa região e esse projeto alagaria essas terras indígenas. E isso cria problemas políticos muito graves para você construir uma hidrelétrica. A solução que eles encontraram foi criar canais que cortam aquela ferradura de um lado dela direto para o outro e jogaram as turbinas principais no final desses canais. Para isso, grande parte da água que fazia o trajeto da ferradura, que é o que a gente chama de Volta Grande do Xingu, essa água foi desviada para os canais, né? E ela passa pelas turbinas e gera energia. E aí a gente tem um problema, porque esses 100 quilômetros de rio, que eram 100 quilômetros maravilhosos de rio, com corredeiras e cachoeiras, ficaram com muito pouca água, né? E é aí que a gente tem esse drama que se observa no momento daquele ribeirinho que está vendo os ovos do Curimatá no seco, né? Porque falta água naquela região, tá? E aí que entra a gambiarra que a Norte Energia quer fazer. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam deixar passar uma quantidade maior de água pela Volta Grande, para garantir os processos ecológicos daquela região. Essa é a solução correta. Só que passar mais água pela Volta Grande significa passar menos água pelos canais, pelas turbinas, gerar menos eletricidade e
portanto, menos dinheiro, menos lucros para a empresa. Ganhar menos, né? Então, qual é a gambiarra que eles querem fazer? Eles querem criar pequenas barragens ao longo da Volta Grande para aumentar a retenção da água. Aquela água que passaria numa certa velocidade, num certo tempo pela Volta Grande, ficaria mais tempo passando pelaquela região devido a essas barragens. E aí, supostamente, atenuaria problemas como este que a gente observou no vídeo. A questão é que não atenua de forma alguma. Por quê? Porque a natureza daquela região precisa de água corrente passando. Quando você cria novas barragens, você vai criar água parada. Então, aquele peixe curimatá, que depende daquela água dos lagos marginais, que vai descer com uma certa velocidade ali desses lagos, né, num certo nível controlado, necessário para a reprodução desse peixe, não vai mudar nada a situação dele. Você vai ter uma retenção de água no meio do canal, né, e vai criar uma água parada que não é adequado para essas espécies. Com o tempo, você vai ter um acúmulo de sedimentos na frente dessas barragens, e essa fauna, que precisa de água corrente, de água de alta velocidade, vai continuar com dificuldades de se reproduzir. Tá? Então, o plano, na verdade, é construir uma série de pequenas barragens. Isso significa o quê? Mais empréstimo do BNDES, mais obras, mais canteiros de obras, perturbação da margem do rio, porque você não constrói uma barragem dessa sem abrir grandes acessos na margem do rio. Só para a gente ter uma dimensão, são rios de quilômetros de largura, né? Essa volta, qual é a largura? Pode ter 2, 3 quilômetros de largura. É. Mas é uma coisa, essa região, é uma coisa que é difícil até de imaginar. Porque você fala em rio de quilômetros de largura, você imagina um riozão, não é. O que acontece ali é uma série de riozinhos, é uma teia de rios e cachoeiras e praias. É uma coisa, assim, de uma beleza cenográfica inimaginável, né? Então, você destruir isso para fazer Belo Monte foi um crime imenso. Isso aqui era para ser uma espécie de um Caribe, era para ter hotéis do mais alto nível nessa região, né? Mas não, construímos Belo Monte. Belo Monte é subdesenvolvimento. Sou até meio maluco falar isso, mas a grande solução é acabar com Belo Monte. Belo Monte não tem solução. É derrubar Belo Monte. Eles discutiram com alguém ou apresentaram dados para dizer, ó, tem um impacto aqui se eu desviar mais 5% ou 2% de água ou reduzir a minha... Esse número foi apresentado? É essa discussão que é importante. É essa discussão que nós temos que ter. Ver quanto mais de água que a gente tem que deixar pela Volta Grande, e aí a gente vai avaliar os ganhos ecológicos e os prejuízos econômicos, e aí chegar num hidrograma de consenso verdadeiro. Porque o que eles chamam de hidrograma de consenso é um hidrograma imposto por eles, né? A gente precisa, de fato, chegar num meio termo, em que passe uma quantidade de água para viabilizar a sobrevivência das espécies da Volta Grande, o modo de vida tradicional dos ribeirinhos e dos indígenas que vivem ali, né? E tem que ter alguma água para gerar energia.